Bob Adventures é a série que conta a história da girafa Bob em uma jornada cheia de aventuras para enfrentar vilões e oponentes. É uma série que fez bastante sucesso na comunidade GreatTuber e agora está iniciando sua jornada na comunidade Sonic Plush. E é sim uma série direcionada ao público infantil e adolescente. Porém, existem algumas coisas na série que são um pouco bizarras e estranhas, levando em consideração o público-alvo da série, crianças e adolescentes. Analisando a fundo a minha criação, Bob Adventures, eu pude perceber que alguns elementos da trama da série a tornam verdadeiramente macabra. E também pude perceber que todo o aspecto fofo e infantil da série esconde uma trama muito pesada que aborda temas como depressão e outros. E tudo isso fica ainda mais estranho quando analisamos a maior inspiração que Bob Adventures já teve, e com a junção de todos esses dados eu chego à seguinte conclusão: Bob Adventures é uma série macabra. Vamos começar pela trama da série, que parece ser super tranquila e não parece ter nada demais. Porém, a partir do episódio 3, todos são apresentados ao loop temporal que dita as regras da série. E esse loop é extremamente bizarro. No loop, Bob acaba se tornando o grande vilão da série. E depois de se transformar em Ômega, o vilão, ele volta no tempo e, bom, como podemos dizer, encerra a vida de toda a sua família durante uma invasão e para que o seu eu do passado, que é o Bob, entre em depressão e se torne o Ômega mais tarde. E a partir daí, tudo fica ainda mais bizarro, pois percebemos que o Bob matou a própria família para que ele se tornasse o vilão mais tarde. E para encerrar o loop temporal, no episódio 5 da primeira temporada, Bob encerra a vida do Ômega com uma faca, em uma cena não muito violenta, mas um pouco estranha para uma série infantil. Mas afinal, por que a série é tão estranha? Bom, não dá para explicar o porquê disso, mas podemos entender como a série foi se tornando tão pesada através das inspirações dela. Não as inspirações originais, as que eu já citei em outro vídeo, mas sim uma outra inspiração da série. Little Nightmares 2 é um jogo de terror que se passa em um mundo super bizarro, e esse jogo serviu de inspiração para Bob Adventures. Para começar, tanto em Bob Adventures, tanto em Little Nightmares, temos um loop temporal. No jogo, o personagem principal, Mono, acaba se tornando um dos vilões depois de ser abandonado por sua amiga e corrompido pela transmissão. Em Bob Adventures, a situação é parecida, pois Bob também se torna o vilão por conta de um grande e complexo loop temporal. Além disso, aqueles que assistiram à versão original de Bob Adventures devem se lembrar de uma cena do último episódio, onde o Bob abre uma porta e vê o seu oponente do outro lado, o esperando, e eles começam a lutar. E essa cena do Bob abrindo a porta e vendo seu inimigo foi inspirada por Little Nightmares 2. E por que eu estou contando tudo isso? Eu estou revelando para vocês essas curiosidades sobre a história de Bob Adventures e avisando que na segunda temporada as coisas vão mudar. Não quero me inspirar mais em nenhum jogo de terror. E sinceramente, considero um grande erro que eu fiz com a primeira temporada de Bob Adventures. Mas de qualquer forma, a segunda temporada vai mudar as coisas e tudo vai ser diferente.